Murilo, Murilo, você aguardou e não foi em vão. Estão aqui as perguntas que você fez e o pastor vai responder agora para o nosso ouvinte Murilo e para todos os demais que estão em sintonia conosco. O Murilo quer saber, pastor, sobre a existência dos dinossauros na Terra. Ele quer saber também se eles deixaram de existir pela queda de Satanás. Nós queremos dizer ao nosso consulente que, em verdade, existem várias referências na Bíblia que nos mostram a figura destes enormes e terríveis monstros. Devo, porém, lembrar que se alguém espera encontrar o termo ou a palavra, como queira, dinossauros na Bíblia, lamento dizer que não vai encontrar essa palavra na Bíblia Sagrada. Não está na Bíblia? Não. Porque essa palavra só passou a ser usada em 1841, através de um pesquisador chamado Richard Owen, que utilizou a palavra dinossauro referida a um réptil gigante. E a Bíblia não poderia mencionar em suas páginas uma palavra que seria inventada centenas e centenas de anos após a sua formação final. Mais ou menos no ano 100 da nossa era, é que o Novo Testamento foi concluído. Então, 1841, só praticamente 1.700 anos por aí, é que essa palavra surgiu. Ou, pelo menos nesse caso, não menciona esta palavra. Na Bíblia Sagrada, existem algumas palavras e referências usadas para nos descreverem os dinossauros. Não existe a palavra, mas existe o animal. São eles, ou são elas. A primeira referência a estes seres é encontrada em Gênesis capítulo 1, versículo 21. Deus criou as grandes baleias, enormes baleias. A palavra hebraica para baleia é taniim, que significa monstro. Esta palavra surge mais de 20 vezes em toda a Bíblia. Outra passagem relativa a dinossauros está em Isaías 27, versículo 1. Fala de um tipo de dragão marinho denominado de Leviatã. Vou ler. Naquele dia Deus castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então aí está, no livro de Isaías 27:1, a descrição de animais, como aqui de dragão, que pode representar também esses animais chamados dinossauros. Ainda outro texto: fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Ainda no Salmo 74, versículo 14, tal é este vasto e espaçoso mar onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã para nele folgar. A existência desses animais gigantescos nada tem a ver com a queda de Satanás. Então não tem ligação nenhuma. Agora, os animais, como dissemos, o primeiro deles está relatado no livro de Gênesis, capítulo 1, e versículo 21. Daí em diante começam a surgir eles nos livros de Jó, livro de Salmos e outros livros históricos da Bíblia Sagrada.
A segunda pergunta do ouvinte Murilo, ele quer saber, pastor, se o evangelho ele já foi pregado em todo o mundo? Pouco antes da sua crucificação, o Senhor Jesus fez esta previsão. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Evangelho do reino não é o evangelho anunciando datas específicas e anunciando, por exemplo, Batalha do Armagedon. Isso não tem base bíblica. Evangelho do reino foi anunciado por Jesus para Nicodemos, capítulo 3 de João, quando Nicodemos de noite veio procurar Jesus com certo elogio. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Embora o elogio, Jesus desviou a conversa para uma declaração muito importante para ele, que até então ele não sabia. Em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Se não nascer de novo, não pode ver o reino. Nicodemos ficou embasbacado. Como? Um homem velho nascer, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe disse: quem nasce da carne é carne. Toda vez que a pessoa nascer na forma fisionômica nossa, terá as mesmas dificuldades para entrar no reino. É preciso nascer da água e do Espírito. Água é um simbolismo da Bíblia Sagrada. Quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho, ela está sendo lavada interiormente pela palavra. E há pessoas que se retiram dos cultos já transformados interiormente. Nascer da água do Espírito. O Espírito Santo, segundo a palavra de Jesus, 16 de João, versículos 7 em diante, ele veio para convencer o homem do pecado. Então essa pessoa é transformada, é mudada interiormente, e agora então ela está apta para entrar no reino de Deus. Foi o que Nicodemos tomou conhecimento pelo ensino de Jesus. E é o que nós pregamos, um novo nascimento. Quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso está em 1 Coríntios 15, versículos 7, se não me engano, estou citando de cor. Então aí está, esse reino será pregado em todo o mundo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse também para seus discípulos em Lucas 24, o que eles deveriam pregar em todo o mundo. Não é mensagem de guerra, de Armagedon, marcando datas que só servem para produzir alvoroço no meio do povo, mas aqui está em Lucas 24, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 47, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Exatamente o que nós pregamos. Arrependimento e novo nascimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o reino que vai ser pregado a todo mundo, mas ainda existem nações que não têm recebido o Evangelho. Existe uma região do mundo chamada 1040, janela 1040, onde predomina a religião islâmica,
onde não se pode pregar evangelho, a menos que queira dar a vida, porque ali só pode prevalecer o islamismo. E existe terrorismo. Igrejas evangélicas e até católicas estão sendo destruídas. Pessoas mortas dentro do templo. Mas este evangelho vai ser pregado em todo o mundo e então virá o fim. A próxima pergunta é NQI, o nosso irmão ouvinte. Ele diz que é da Igreja Batista, mas está noivo de uma irmã da Igreja Metodista. Ele diz aqui que ela ainda não é batizada, mas ele ficou sabendo que para ela ser batizada, ela precisa ficar 3 dias fora em um retiro. E nesse tempo em que ela estiver no retiro, ela não pode telefonar para ninguém, não pode falar com ninguém. E quando voltar do retiro, também não pode relatar o que aconteceu lá. Isso, é claro, depois desse procedimento, ela vai poder então ser batizada nas águas. O nosso ouvinte está preocupado, ele não entendeu bem esse procedimento e ele quer saber agora do pastor se a igreja metodista a qual pertence a sua noiva é uma igreja séria, pastor. Respondo positivamente. A igreja metodista é uma igreja séria, uma igreja tradicional, e essas orientações que esta jovem está recebendo não são da igreja metodista. A igreja metodista deve ter permitido, consentido que o G12 entrasse lá. Isso é característica desse movimento chamado G12. Essa onda de novidades. E eu quero fazer um aviso, então, para os meus ouvintes, porque esse problema que esse jovem está sofrendo aqui não tem nada a ver com a igreja, mas ela está sendo adotrinada. E aí está o problema, o perigo desse mudismo. Ora, se eu vou assistir uma reunião promovida por determinada igreja, e essa igreja realiza um culto em que Deus é louvado, bendito, enaltecido, eu tenho aquela vontade de comunicar aos outros do que participei, é uma alegria geral. Como é que esta entidade G12, ela usa de um segredo? Ninguém pode relatar o que eles fazem naquilo que eu chamaria assim um tipo de retiro espiritual. Os ônibus vão sem endereço dos parentes que ficam, ninguém sabe para onde vai. A pessoa, como esta jovem, sozinha, vai participar de um retiro que ela não tem conhecimento. Nesse retiro tem extravagâncias religiosas. Por exemplo, uma das colocações nesse retiro é que a pessoa vai aprender que ela vai participar de um pré-encontro, encontro e pós-encontro, o outro título que eles dão. Por que encontro? E não um retiro para oração, para buscar a Deus. Porque, segundo a orientação deste grupo, pessoas crentes evangélicas não têm ainda conhecimento de Deus. Elas vão precisar encontrar-se com Deus nessas reuniões secretas. E lá vão aprender coisas que estão proibidas de falar para os outros da própria igreja a qual pertence. Então, quando chegam eufóricas, as pessoas ficam curiosas, porque não foram. E aquela pessoa que foi está se mostrando tão eufórica, tão feliz, tão assim ardente de espiritualidade, que pergunto:
Como é que foi o retiro? Como é que foi o encontro? A pessoa só pode responder uma palavra. Tremendo. Ora, isso é uma palavra vaga? Por que tremendo? O que passou-se lá? Não posso falar. É tremendo. Com isto, ela está cativando outras pessoas pela sua curiosidade para amanhã, quando o outro encontro também se der, for anunciado, o restante da igreja vai participar também. E aí, o pastor da igreja vai perder seus membros, porque eles não vão ficar mais na igreja, porque agora aprenderam coisas novas. Finalizando esse encontro, que se reúne nesse local, desconhecido da família, não pode levar celular, não pode dizer para onde vai. Se tiver telefone no local, não pode usar telefone. Então fica a família, às vezes, por uma semana naquela expectativa do seu parente que viajou e ela não tem notícia. Isso não é de Deus. Esse segredo não é de Deus. E vou concluir para dizer mais alguma coisa. Tudo aquilo que eles fazem lá, inclusive confissão de pecados recíprocos, eu tenho um manual. Se alguém me pedir prova do que eu estou dizendo, eu tenho um manual em casa, elaborado pelo Terra Nova. Se alguém perguntar qual é o término, fazem uma fogueira. Nessa fogueira são orientados para todos os pecados que foram alinhados, confessados, serem jogados nessa fogueira, para poderem sair de lá dizendo: estou liberto, teve um encontro com Deus ali, porque aquele encontro desse cristão não tem validade para esse curso, para esse G12. Aí está o problema. Aí está o problema que muitos pastores desconhecem e, infelizmente, cedem seus crentes para próprio prejuízo. Então, fica aqui esse aviso muito solene. Eu retiro, não incluo a igreja metodista, só lamento que eles tenham permitido que isso acontecesse lá, porque às vezes não conhecem a situação e vão pensar que vão entrar num ritmo de maior fervor espiritual, estão sendo prejudicados. A próxima pergunta é do ouvinte Alexandre, ele é da igreja O Brasil para Cristo. Ele pergunta: pastor, por que as testemunhas de Jeová ensinam que o Espírito Santo é uma força ativa? Este grupo religioso, ao assim procederem, a razão está em que as chamadas TJs negam a doutrina da Trindade. Negando a doutrina da Trindade, tem que haver uma justificativa porque negam. E se deram ao luxo, então, de alterar a sua própria Bíblia, a tradução do Novo Mundo, para onde se encontrava a pessoa do Espírito Santo, na Bíblia, designá-lo como força ativa. Será a tradução dela consta não Espírito do Senhor, por exemplo, mas consta força ativa no lugar. Isso é uma alteração da Bíblia para favorecer a Bíblia dizer o que eles querem. É adulteração da Bíblia. É mudar a Bíblia para justificar o seu ponto de vista. Se a minha doutrina não está na Bíblia, eu tenho uma opção. Ou me rendo ao que está na Bíblia, ou então eu tenho que sair fora, que é um pleonasmo. Mas alterar a Bíblia, então vamos lá, tradução do Novo Mundo. E agora eu quero mostrar o que acontece, onde acontece isso. Então nós lemos no primeiro livro da Bíblia,
que é chamado o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. Na minha Bíblia, vou ler primeiro, Bíblia, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui está correto. Espírito de Deus. Ora, a terra se mostrava ser sem forma, isso agora lendo na tradução do Novo Mundo. Ora, a terra se mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Então mudou a expressão Espírito de Deus para força ativa de Deus. Aí está. Vemos que o nome redigido com letras maiúsculas, Espírito, foi alterado para a força ativa de Deus. O Espírito Santo, como sabemos, é mencionado em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se a expressão, agora estou argumentando, em nome do Pai, indica a personalidade do Pai, se a expressão e do Filho indica a personalidade do Filho, que é Jesus, por que a expressão e do Espírito Santo teria que negar a personalidade do Espírito Santo, tornando-o apenas uma força ativa impessoal? Agora eu pergunto, podemos entristecer, por exemplo, uma força ativa? Força ativa, para você saber, aquela corrente elétrica que ilumina a lâmpada. Quando você toca o botão, desapareceu. É aquela força corrente que ilumina e etc. Agora, podemos entristecer uma força ativa? Força ativa não tem sentimentos, logo, é impossível. Entretanto, como prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, é que ele tem sentimentos. É característica de uma pessoa. É vontade própria, sensibilidade ou emoção e, então, essa pessoa tem a característica de uma força, de uma pessoa. Na carta de Paulo aos Efésios, diz assim, no capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E a pergunta, então, que eu fiz me antecipando, pode-se entristecer uma força ativa, impessoal? Claro que não. Pode-se blasfemar contra uma força ativa e isto se tornar um pecado imperdoável? Claro que não. Entretanto, Jesus declarou que podemos blasfemar contra o Espírito Santo e isto se torna um pecado imperdoável. Está no livro de Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Aí está o exemplo de que, como as testemunhas de Jeová, blasfemam contra o Espírito Santo e, por conseguinte, não serão perdoados por Deus. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Leandro, aqui da cidade do Guarujá. Ele faz aqui um pequeno relato interessante. Ele diz que é um novo convertido
ele não é casado no papel, mas ele e a sua companheira vivem juntos há 15 anos e tem essa união, tem 2 filhos. E ele diz aqui que tem um processo judicial familiar em que a mulher está afastada dele, mas tudo indica que estão aqui vivendo debaixo ainda do mesmo teto. Mas ele diz que não mantém contato íntimo mais com essa mulher, com essa companheira. Só que ele vai ser batizado nas águas, está programado para a próxima terça-feira ele ser batizado nas águas. Mas ele está preocupado, porque essa situação aqui para ele está lhe parecendo irregular. Viver junto, não ser casado, e mesmo que no momento estejam separados, né, mas ainda vivem debaixo do mesmo teto. E ele então pergunta ao pastor: qual é a minha condição? Posso me batizar nas águas na próxima terça-feira? Está tudo bem na minha situação, pastor? Não está. A Bíblia declara: o casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição ou ao adultério, Deus os julgará. Diante disso, nós lemos também em 1 Coríntios, capítulo 7, uma carta que Paulo responde aos cristãos da cidade de Corinto que indagavam a respeito do casamento. Então vou ler para o irmão uns 2 ou 3 versículos para o irmão poder ter consciência do que nós estamos dizendo. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido. Então, aqui está dizendo que o homem precisa de uma mulher esposa e que ela precisa de um esposo. Do contrário, ajuntados é prostituição, à luz da Bíblia Sagrada. E recomendo que o irmão primeiro resolva a sua situação para depois se casar. Aliás, isso é, para depois se batizar. Não se apresse a batizar-se de uma forma imprópria.